Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um subsídio teológico, uma pré-aula. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e você, nosso querido irmão, querida irmã, é nosso convidado a participar dessa pré-aula, desse breve comentário que eu tenho certeza que tem sido bênção na vida de vocês, tem ajudado na iluminação do estudo das Escrituras e também sido bênção na sua classe. De antemão, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo, preparado especialmente para você, para que as suas aulas possam refletir tudo aquilo que você absorveu, tanto aqui quanto na sua devoção no lar. Nós estamos comentando a lição bíblica do terceiro trimestre de 2026. Estamos com o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Já falamos sobre 3 lições e hoje a lição de número 4 ela tem como tema o Espírito que nos guia para além das fronteiras. O textuário está no livro de Atos, o livro que nós estamos utilizando como base é o livro de Atos, no capítulo 16, verso de número 5, que tem por seguinte: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A verdade prática, o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Fazendo aqui um breve comentário, é até estranho. Talvez você, meu irmão e minha irmã, ouvir algo desse tipo ou ler algo sobre isso. O Espírito Santo ele não apenas nos ajuda a avançar, ele também nos impede. Sim, nós tivemos uma lição inteirinha falando sobre a Santíssima Trindade no início do ano, se não me falha a memória, foi a primeira lição desse ano, do primeiro trimestre. E nós falamos, quando tivemos ali as lições sobre a pessoa do Espírito Santo, o próprio nome já diz, é uma pessoa, como eu e como você, obviamente, porém uma pessoa divina. E essa pessoa tem sentimentos, tem emoções, tem vontades, tem consciência, é inteligente. Ela nos direciona para avançarmos ao reino de Deus, mas ela também, em alguns momentos, nos refreia para que, se aquilo que nós estamos intencionados não estiver de acordo com a vontade de Deus, automaticamente ele nos impede de prosseguir para tomarmos outros caminhos. Falaremos mais sobre isso aqui no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo de número 16, versos 11 a 18, e depois os versos 25 a 31. Texto muito conhecido e tem assim as afirmações. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E olha esse detalhe. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Depois que foi... E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todas. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que ou os outros presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Texto maravilhoso, texto muito conhecido. Provavelmente você já deve ter participado de encontros, de cultos, de estudos bíblicos, onde esse texto era o texto base. Então, nós vamos aprender aqui hoje que, ao fim da primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé, eles voltaram ali a Jerusalém, a igreja matriz, tiveram a permissão dos apóstolos para continuar fazendo, colocou-se no coração novamente deles o desejo de continuar. Paulo, ele conclama Barnabé a fazer o seguinte: Barnabé, vamos fazer o seguinte, vamos voltar nas cidades que nós já passamos para ver como estão os nossos irmãos, para discipliná-los ainda mais, discipulá-los, instruí-los na fé. E ali naquele momento há uma ranhura, uma rachadura na missão entre Paulo e Barnabé. Qual é essa ranhura? Paulo queria
que fosse Barnabé, e Barnabé queria levar João Marcos, mas João Marcos não tinha feito a conclusão do trabalho na primeira viagem. E isso deixou Paulo um pouco desanimado. E aí ele falou com Barnabé, não, João Marcos não vai. Então, naquele momento, houve-se essa rachadura no caminho dos dois. Barnabé pega João Marcos e segue por um caminho. Paulo, juntamente com Silas, pega e vai por outro caminho. E aí, inicia-se o que hoje nós conhecemos como a segunda viagem missionária de Paulo. A ideia inicialmente era Paulo fazer esse trajeto entre a Ásia Menor, né, fazendo aquele circuito que ele tinha feito na primeira viagem para fortalecer os irmãos na fé. Porém, eles recebem uma orientação do Espírito, através de visão, para não seguir por esse caminho, e sim descer para a Macedônia. Ele tem uma visão onde um macedônio está pedindo ajuda. E aí é que entra o que nós comentamos ali na verdade prática, que na primeira viagem o Espírito direcionou onde eles deveriam ir e eles foram obedientes a essa voz e tiveram sucesso na missão. Agora, intencionados com uma excelente intenção, fazer uma visita a todas as igrejas que haviam sido instauradas para fortalecer os irmãos, mas ao Espírito isso não foi o ideal para aquele momento. E aí ele refreia esse interesse de Paulo e fala, vocês vão descer para a Macedônia. E aquele servo, ou aquele cristão que está atento à voz de Deus, discernindo e obedecendo a sua voz, ele sabe exatamente captar, estar sensível a essa voz e receber o direcionamento. Talvez hoje, se nós estivéssemos em nosso coração, não, vamos fazer isso, a mesma intenção de Paulo de visitar, e alguém nos falasse alguma coisa no sentido de não, siga por outro caminho, talvez a gente iria, se não estivéssemos sensíveis, se não estivéssemos discernindo sobre a necessidade, talvez você pensaria, não, isso é bobeira, vou continuar assim, isso é uma boa obra, discipular, fortalecer. Mas aqui nós vamos ver que o propósito do Senhor, a vontade de Deus, era que o Evangelho tivesse um alcance ainda maior, a ponto de o número dos cristãos naquele período crescesse de forma exponencial. Então, o fortalecimento das igrejas fundadas e a expansão do Evangelho para novos territórios culminou na entrada da mensagem cristã, aonde? Agora no que o Espírito, no texto bíblico, menciona que era Macedônia, mas hoje nós conhecemos como a região da Europa, que é o continente europeu. Se os irmãos pararem para pensar, agora, na segunda viagem missionária, um novo continente vai ser alcançado. Na primeira viagem missionária foi o continente asiático, no que era conhecido ali como a Ásia Menor, as regiões da Ásia. Só que agora, nessa segunda viagem missionária, a primeira foi um sucesso, várias igrejas foram abertas, o Evangelho expandiu, o nome de Cristo começou a ser disseminado entre as nações, porém, havia ainda muitos povos que não conheciam esse Evangelho. E o Senhor, orientando Paulo, direciona ele agora para a região da Europa. Hoje nós conhecemos como o continente europeu. E mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, mesmo que Paulo ele tenha tido esse novo direcionamento, essa nova orientação, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. O que eu quero dizer nisso aqui? Mesmo que você for impedido de fazer algo por Deus, Ele não deixará você caminhar sozinho. Ele continuará. Nesse aqui você foi impedido, mas no próximo passo Ele continuará te guiando e ajudando, sendo o auxílio que nós precisamos. A missão ela avança quando a igreja aprende a ouvir, a obedecer e a confiar na direção divina. São os três segredos, os três segredos para que a vida cristã ela tenha sucesso. A igreja avança quando ouve, obedece e confia na direção do Senhor. Então, ponto de número 1. Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Aqui nós vamos falar sobre o caso de Lídia, ali na região de Filipos. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, o destaque ele recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, tá? Não é sobre o crescimento, que a igreja agora está alcançando novos lugares, novas regiões, novos territórios. Não recai apenas sobre essa expansão geográfica, mas também sobre a condução soberana do Espírito em cada decisão. Ou seja, nós acabamos de ler que era comum, nós aprendemos isso nas primeiras e nas segundas lições aí, dessa revista, que Paulo ele tinha a premissa, que está lá em Romanos 1,16, tanto primeiro do judeu e depois do grego e do gentio e todas as nações, ele tinha a seguinte premissa: todo lugar que eu for, eu vou procurar primeiro uma sinagoga, eu vou procurar primeiro um ajuntamento do meu próprio povo, para poder iniciar os trabalhos. Por quê? Você já tem uma porta, você já tem uma igreja ali, um centro, um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito. Então a Bíblia vai descrever que ele sai num sábado, e era muito comum que isso acontecesse num sábado. Ele saiu num sábado tentando encontrar um lugar para oração, não encontrou, ele foi lá, encontrou à beira do rio, sentou-se com as mulheres e começou ali a ensinar, Obviamente tinha um aglomerado de pessoas fazendo ali algum trabalho, seja lavando as roupas, e aí o texto não deixa claro, mas era muito comum essa prática. Ele chega ali, o destaque é que ele chega ali e começa a pregar. Nesse evento, uma das mulheres que estava próximo a onde Paulo estava pregando, a Bíblia vai dar um destaque dizendo que o Senhor lhe abriu o coração para ouvir e estar atento ao que Paulo dizia. Então, é por isso que eu estou querendo dizer que o destaque aqui ele não é apenas a igreja está crescendo, está alcançando novos territórios, mas também que cada decisão que Paulo toma, que o cristão toma, tem a confirmação do Espírito Santo do Senhor. Lembrando que nesse evento, quando
Paulo ele se desvencilha do caminho de Barnabé, Barnabé pega mais uma vez João Marcos e caminha com ele, e Paulo aí ele vai pegar Silas e também Timóteo. Ele vai encontrar com Silas e Timóteo, né, dois grandes cooperadores no reino de Deus na missão da vida de Paulo. Ele vai encontrar com esses dois e vai carregar eles ali para essas regiões da Europa. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, eles são impedidos pelo Espírito. Por quê? Eles aprenderam que a missão elas não avançam apenas por estratégia humana, no sentido de nós vamos para essa região porque ali a gente vai ter sinagogas, a gente vai ter portas abertas, já vai ter uma casa para a gente... Não, a gente aprende, o cristão que confia no Senhor, ele aprende que o evangelho ele não avança apenas com estratégias humanas, mas também por sensibilidade espiritual. Ponto 2. Uma fé sincera, sensibilidade espiritual e a hospitalidade de Lídia. A Bíblia vai descrever que Lídia ela era uma adoradora de Deus. Provavelmente ela era uma gentia, né, da região de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela era uma mulher, digamos assim, próspera, porque para trabalhar com púrpura, para ser uma comerciante de púrpura, automaticamente indica que você tinha posses, porque púrpura era uma dos itens mais caros que tinha, então não era qualquer pessoa que trabalhava com esse item. E a Bíblia vai descrever que ela era ali da região de Tiatira, adoradora de Deus. Provavelmente, de alguma forma, Lídia já tinha ouvido falar sobre o Deus verdadeiro, Deus Altíssimo, sobre o próprio Senhor Jesus. E o texto vai afirmar, mais uma vez, eu quero dar ênfase nisso, o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando o que? A conversão é obra da graça de Deus. Tópico da lição passada, falando sobre a graça que alcança todas as nações. A salvação, o Senhor abriu o coração de Lídia para se atentar às palavras de Paulo. O processo de salvação ele começa em Deus e termina em Deus. O nosso papel, existe o que é conhecido dentro da teologia, existe dois termos que os teólogos têm dificuldade de explicar, de explanar isso de forma clara, porque nas linhas sagradas, mencionando que o reverendo Hernando Dias Lopes ele fala, existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É como se fossem dois trilhos de trem. Quando você está perto, você vê que cada trilho é individual, é separado. Eles estão assim. Mas à medida que você vai olhando para o horizonte, os trilhos eles vão se juntando até eles se tornarem um só. É o que entra a responsabilidade divina e a soberania divina e a responsabilidade humana. Nós temos um papel no processo de salvação. Nosso papel é ser obediente ao Senhor. De alguma forma, nós não somos robôs programados para, quando Deus ativar ali, apertar o botão, eu vou crer. Não, as coisas não funcionam assim. Mas existe sim a soberania de Deus que acontece no momento em que Ele determina, que Ele escolhe. E aí, a partir desse momento, algo dentro de nós, que é o que é chamado de o chamamento do Espírito, né? O chamado especial, o chamado irrecusável, ele é aberto o nosso coração, é aberto os olhos, os ouvidos para que o Evangelho adentre e faça toda uma mudança. É o chamado especial, irrecusável do Espírito, é a vontade irresistível e soberana de Deus sobre a nossa vida. E foi isso que aconteceu aqui com o caso de Lídia. E aí, com o decorrer do desenrolar dos eventos, Lídia é batizada, ela e sua casa é salva, e ali acontece é inaugurado, digamos assim, a primeira igreja em solo europeu. A primeira porta que foi aberta para que a igreja do Senhor tivesse um núcleo, tivesse um ponto de partida, tivesse ali os discípulos que pudessem ser alimentado toda aquela região. Foi o lar de Lídia, o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Terceiro é a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Aqui nós vamos descobrir que nessa cidade, junto a essa decisão de Paulo de sair ao sábado para procurar ali uma sinagoga, procurar um lugar de oração, ele não encontra e ele vai à beira de um rio. Isso mostra para nós que Deus ele trabalha em grandes locais, grandes centros de atenção, como é o caso ali, por exemplo, de Atos 2, onde tinha ali um aglomerado de todo o ajuntamento de judeus que estavam prontos para ouvir. Em uma pregação, Pedro ele prega para todas aquelas pessoas e 3.000 almas são convertidas ao Evangelho. Mas Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes, pequenos, pessoais. Não é porque era um lugar à beira de um rio com algumas mulheres que Deus não iria operar. Pelo contrário, operou, trabalhou no coração de uma dessas mulheres que se tornou ali o núcleo da primeira igreja no solo europeu para poder ser a base desses missionários. Onde o Espírito abre corações, o reino de Deus avança. Então, não é somente em grandes convenções, em grandes reuniões de pregação, em estádios, não. Deus pode fazer isso em uma reunião dentro da sua casa, dentro de um estudo bíblico, ou dentro de um encontro de casais, dentro de um encontro do grupo de igrejas, ou numa reunião de oração, que normalmente vai bem poucas pessoas dentro da sua casa ou dentro da igreja também. Deus pode operar e trabalhar, porque onde o Espírito abre corações, o reino de Deus avança. Ponto de número 2, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. A expulsão de um espírito de adivinhação. É interessante, meus irmãos, talvez vocês já tenham ouvido muitas pregações sobre esse tema, sobre esse texto, e nós vamos observar uma coisa que sempre
eu observo é que o inimigo, ele tem uma estratégia. Ele é o pai da mentira, mas isso não implica que em alguns momentos ele vai falar uma verdade, tá? Não é porque ele é o pai da mentira que ele só fica mentindo, que ele nunca vai falar algo que é real, que é legal, que é bom, digamos assim. Vocês vão entender agora. O texto bíblico vai descrever que Paulo, ele, depois Lídia convertida, que eles têm ali os encontros, ele começa agora a sair por alguns dias para pregoar o evangelho. E nesse mesmo local, nessa mesma cidade, havia uma outra jovem, que a Bíblia vai descrever que ela era possessa. Só que essa jovem, diferente dos demais possessos, endemoniados, que nós lemos na Bíblia, né? Ou da criança que ora era jogada no fogo, ora era jogada na água, do endemoniado gadareno, de tantos outros que a gente percebe nos textos bíblicos, ela era adivinha. Ela era aquela famosa vidente. Só que esse poder, ou essa característica, esse dom que ela tinha, não era algo natural, era algo que provinha do maligno. E para aquela região, ela tinha senhores, que nós estamos falando de um período de escravidão. Então, essa jovem ela era serva de uma outra pessoa, e essa outra pessoa, dado a esse dom que essa menina tinha, essa jovem tinha, gerava grande lucro para os seus senhores, através dessas revelações. E o interessante é que quando Paulo e a sua companhia, eles estão passando, por vários dias essa menina grita, olha, esses homens são pregadores do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estava falando alguma mentira? Não. Ela estava falando a verdade. O espírito de adivinhação que estava sobre ela estava dizendo algo verdadeiro. Só que não é porque estamos ouvindo algo que é verdadeiro que devemos aceitar. A Bíblia vai descrever que Paulo ele fica perturbado depois de alguns dias de repetir essa mesma ocasião, esse mesmo evento, essa menina sempre passando e dizendo, aí estão os servos de Deus, que Paulo vira para essa moça e ele, discernindo no espírito, ele sabe que aquela moça ela não estava falando aquilo de forma natural ou de forma vinda de Deus, mas sim obra do mal. E ele percebe que ela está possessa e expulsa o demônio dessa moça e ela é liberta. E aqui é que entra o que eu estou dizendo para vocês. O inimigo ele tem as suas estratégias. Muitas das vezes ele vai tentar nos enganar de todas as maneiras, vai tentar fazer com que a nossa mente seja ludibriada, seja contaminada, a ponto de abandonarmos, desfalecermos, esmorecermos na fé. Mas vai chegar momentos que você está tão firmado, tão próximo de Deus, que a forma que o inimigo vai tentar conduzir a estratégia para nos atrapalhar é trazendo a vaidade, ou tentando criar aquele orgulho dentro de nós, realmente eu sou servo do Deus Altíssimo e tal, como essa menina está falando para as pessoas. Aos olhos das pessoas em volta, aos olhos da pessoa que lê o texto, vai pensar assim, cara, mas o que essa moça falou só traria benefício para Paulo, para Silas, para Timóteo, para quem estava acompanhando. Por quê? Quando essa moça falava que eles eram servos do Deus Altíssimo, as pessoas iriam automaticamente direcionar sua visão para eles. Mas é isso que eu estou querendo mostrar. O que rende glórias a Deus não é o que é produzido por obras humanas, não é o que é produzido por obras demoníacas. Por mais que ela estivesse falando a verdade, aquela verdade, a atenção das pessoas não estavam sendo direcionadas para o fato de que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, mas sim porque aquela jovem adivinha estava dizendo. E todos já a conheciam e sabiam que o que ela falava era uma verdade, acontecia, porque ela era uma jovem de adivinhações. Quando Paulo age com o poder de Deus sobre a vida dessa moça e a liberta desse espírito demoníaco, desse espírito de possessão, aí sim, os olhares das pessoas voltam-se para Paulo, para Silas, para Timóteo, para aqueles grandes homens, não porque a moça falou, mas porque o poder de Deus operou na vida deles para que a multidão, as pessoas em volta daquela cidade, pudessem contemplar o poderoso poder de Deus sobre a vida de um cristão genuíno. Então, embora ela falasse a verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Lembra lá de... Os demônios que chegaram para Jesus, né, o endemoniado gadareno, falou assim, o que tens conosco, Senhor? O que tens conosco, Filho de Deus? Reconheceram a divindade de Jesus, mas não é porque reconheceram que estão fazendo o certo. Um outro evento, Atos 19, talvez a gente vai passar aqui à medida que a gente for navegando aí, ou passeando por essas lições, Atos 19 vai ter um outro caso dos filhos de Cefa, os 7 filhos de Cefa. O que acontecia? Tinha um homem endemoniado ali na região, e os filhos de Cefa, né? Cefa ele era um sacerdote ali da região, ele era um grande religioso daquela região, Cefa, e os seus 7 filhos, eles acompanhavam o ministério de Paulo, de sua companhia. Aí eles chegaram para um endemoniado e falaram assim, olha, nós te expulsamos em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha o que o endemoniado falou para esses jovens. Eu sei muito bem quem é Jesus, e conheço também quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Por quê? O inimigo estava falando a verdade. Ele conhecia muito bem quem era Jesus e sabia também quem era Paulo, porque era aquele que estava incomodando os alicerces do inferno. Mas quem eram aqueles jovens? Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque embora essa moça, cheia do espírito do maligno, endemoniada e possessa, ela falasse a verdade sobre os missionários, isso não quer dizer que o seu testemunho procedia de Deus, tá? Então, esse foi um dos pontos interessantes aqui dessa leitura. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é algo que nós precisamos refletir. O ponto 2 é a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Infelizmente,
com a expulsão dos demônios, essa moça ela foi liberta para a honra e glória do Senhor. Porém, para quem está recebendo lucro, para pessoas mal intencionadas, elas não estão preocupadas se você está sendo explorado, se você está sendo escravizado, se você está se sentindo bem, se sentindo mal, se você está sentindo dor ou não. Elas estão preocupadas com o lucro que é gerado para elas. Como essa moça agora já não tinha mais o espírito de adivinhação, ela não tinha mais finalidade para aqueles homens. O objetivo acabou, não gerou mais lucro. O retorno financeiro que ela trazia já não estava mais sendo trago e ela já não era mais necessária. Porém, isso incomodou muito aqueles exploradores e aí, de forma injusta, eles colocaram Paulo e Silas como perturbadores da ordem, a ponto deles serem falsamente acusados e jogados nas prisões, jogados ali na prisão. Infelizmente, a fé cristã, nesse ponto, ela mostra-se uma ameaça, não à ordem social, tá, meus irmãos e minhas irmãs, mas ao sistema, a um sistema de exploração travestido de religiosidade. Lembra da passagem de Jesus nos Evangelhos, quando ele está ali no templo, né, no átrio ali do templo, na região onde todas as pessoas tinham, que era para ser chamado lugar de oração e as pessoas estavam comercializando? A fé cristã, ela se mostra, de fato, uma ameaça a esse sistema religioso, a esse sistema de exploração da fé que está travestido de religiosidade. Esse sim é o perigo, o nosso verdadeiro inimigo. Por isso, quanto mais nós lemos as Escrituras, quanto mais nós dedicamos ao nosso lar, à vida comum, à praticidade da vida cristã, menos dessa exploração travestida de religiosidade nós seremos libertos dessa religiosidade. E aí eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, o que você tem achado desses conteúdos? Essas aulas, esses vídeos, essas pré-aulas, têm sido bênção na sua vida? Tem trazido de alguma forma algum conhecimento, agregado alguma coisa no seu devocional, no seu estudo, na sua classe? Se sim, coloca aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião, o seu comentário, o que você tem achado dessa lição, o que você tem achado desse tema, do que eu tenho comentado. Irmão Rafael, eu concordo com você, mas eu queria dar um outro ponto de vista. Seja bem-vindo. Esse é o momento ideal, é o canal certo para você fazer. Rafael, olha, você falou uma coisa, eu não concordei muito, ou eu não estou de acordo. Fique à vontade também para comentar aqui embaixo. Se você curte os nossos vídeos, clique aqui no botão de curtir. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você e automaticamente, sempre que a gente lançar um vídeo novo, ele vai automaticamente recomendar esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo para a sua vida. E mais importante, assim como Paulo, Silas, como Barnabé, nós estamos aprendendo, eles estavam apregoando o evangelho, compartilhando a mensagem, você tem também aqui embaixo o botãozinho de compartilhar. Você pode abrir as suas principais redes sociais e compartilhar com o seu grupo de WhatsApp, com os seus grupos ali no Instagram, Facebook, nessas redes, para que mais e mais pessoas tenham pleno conhecimento do evangelho. E a falha, ponto 3 aí, a falha da justiça humana. Esse episódio, infelizmente, ele evidencia que a justiça humana, ela é falha. Infelizmente, nós temos visto isso não apenas nos textos bíblicos, temos visto isso nos nossos dias, no nosso país, nas nossas proximidades. A falha humana, a falha da justiça humana que gera aquele dissabor, aquele sentimento de impunidade, de não ter forças, né, de impotência diante disso, é algo que, infelizmente, frustra cada um dos seres humanos. E aqui nesse texto, quando você vai lendo o texto, você vê que Paulo e Silas, mesmo fazendo uma boa obra, trazendo uma libertação àquela jovem, eles são jogados e tratados como o escárnio da sociedade, são tratados como as piores pessoas daquele período, jogadas em celas, em cadeias e em prisões internas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, meu irmão e minha irmã, o cristão que é chamado a discernir, a confiar e a permanecer fiel, mesmo quando ele age corretamente, isso resulta em oposição e injustiça. Essa é a realidade de todo aquele, é o caminho de todo aquele que quer seguir na obra e na direção do Espírito de Deus, na obra evangelística, no reino de Deus. Não confunda o que hoje nós temos visto no nosso meio, que são pessoas que se dizem evangélicas. Hoje é muito bonito, hoje é instagramável, digamos assim, você ir nas redes sociais, postar versículos bíblicos, tirar foto com a Bíblia, vestido de crente, falando como crente dentro de uma denominação. Hoje é bonito, você vê cantores, né, se batizando, se convertendo, jogadores fazendo isso, é bonito demais, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Em que sentido, irmão Rafael? Tem que fazer mais coisa para ser salvo? Não. A fé cristã, ela é simples. Nós vamos falar aqui já. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. O problema é que hoje é algo legal ser visto como crente. Não é mais perigoso você ser crente no sentido de, não, se eu professar a minha fé, as pessoas vão ir contra a minha consciência, a minha racionalidade, sobre o que eu acredito, sobre a minha crença, sobre a minha cosmovisão, como eram feitos em outros países, em outros tempos. Hoje é legal, hoje você, não, eu sou crente, é muito massa, é legal demais, eu tô curtindo, é uma vibe boa. Mas a vida não muda, sabe? Você vê esses artistas, cantores, jogadores, eles se convertem, se batizam, vão lá, fazem todo aquele ritual que nós conhecemos, mas a sua vida prática, no dia a dia, a vida comum, não muda.
continuam cantando músicas que desagradam a Deus, que menosprezam a família, que trazem mal ao ser humano, continuam tomando atitudes, tomando decisões, fazendo parcerias, fazendo encontros, fazendo todo tipo de conluio com as obras do mal. E aí, 1 Coríntios capítulo 6 não faz sentido para essas pessoas, porque os filhos da luz não combinam com os filhos das trevas. Não há comunhão entre Jesus, né, e Belial, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Não há comunhão. Então, se essas pessoas é legal apenas enquanto elas não estão sendo perseguidas, enquanto elas não estão sendo criticadas, enquanto não tem oposição a elas, é muito bom. Mas no dia que a oposição realmente começar a acontecer, essa ideia de ser evangélico e ser legal acaba. Porque somente os verdadeiros cristãos, de fato, entendem isso, vivenciam isso, essa perseguição. E perseguição que eu não estou dizendo apenas, meus irmãos, de morte, como é na China, nos países da janela 1040. Eu estou falando talvez do seu trabalho. Você tem uma pessoa ali que ela não vai com sua cara simplesmente porque você é cristão, porque você pensa diferente, porque você pensa na família, porque casamento é heterossexual, indissolúvel e monogâmico. Só por você falar essas coisas, essa pessoa já não gosta de você, talvez na faculdade, pela a sua postura de um servo de Deus que pensa na sociedade, na família, no coletivo, e não apenas no individual, no prazer, no hedonismo. Então, isso tudo é o que causa em nós a palavra impotência. Eu ia falar prepotência, mas é impotência, né? A capacidade de se sentir fraco. Eu não tenho força para conseguir. Por quê? Porque é uma falha do sistema, é uma falha humana quando nós confiamos na justiça humana. Último ponto de número 3, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Como nós dissemos, Paulo e Silas foram tratados de forma injusta, foram jogados ali dentro daquele cárcere interno, foram açoitados, foram chicoteados, foram aprisionados, pés e mãos, em um local que é conhecido como cárcere interior. O que é isso? É o lugar mais profundo de digamos assim, hoje em dia, se você, talvez, meu irmão, minha irmã, você já tenha tido a experiência, já tenha visitado, já tenha, de alguma forma, entrado dentro de uma prisão hoje, ou visto, mesmo que pelas telas, as prisões que nós estamos vendo aqui no texto bíblico, elas não se comparam às prisões de hoje. As prisões de hoje são até 5 estrelas, comparadas com as prisões do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui, esses cárceres internos, eles provavelmente eram localizados no subsolo, no lugar mais profundo da prisão. Lá era um lugar de extrema escuridão, era um lugar árido, era um lugar que era propenso a todos os tipos de doença. Era muito comum você conviver juntamente com animais, ratos e todos os tipos de animais que transmitiam ainda mais doença. Fora o sofrimento extremo que a pessoa sofria ali dentro, de açoite, de escárnio, de tudo quanto é tipo de coisa. Hoje em dia, as prisões, por isso que eu perguntei, se caso você, meu irmão, minha irmã, já tenha visitado uma cadeia, uma prisão, visto na televisão como é, e as pessoas falando, nossa, é desumano, não queira saber, não queira nunca experimentar o que era de fato a prisão do cárcere interno, as prisões do período bíblico. Inclusive, não sei, talvez você já tenha tido o privilégio de ir a Israel, mas às vezes eu vejo os documentários, a gente vê, né, os vídeos no YouTube de como que era a prisão de Marmitina, que era a prisão onde Paulo ficou na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, né, a última das prisões que ele ficou. O estado lastimável e triste daquela prisão era extremamente um lugar de terror, um lugar que ser humano nenhum deveria estar, era aquela prisão. Por quê? Você vê que era um buraco, não tinha luz solar, não tinha, era tudo embaixo, era extremamente horrível viver nesses lugares. Mas aqui eles foram açoitados, foram escarnecidos, foram tratados como pessoas da pior espécie jogadas em prisões. E o louvor que abre as portas e transforma o ambiente. A Bíblia vai descrever no versículo 25 que Paulo e Silas, beirando meia-noite, próximo da meia-noite, eles ainda machucados, feridos fisicamente, emocionalmente, né, por fazerem uma coisa boa e serem tratados como as piores pessoas do mundo, eles estavam feridos emocionalmente, psicologicamente, digamos assim, mas eles começam a louvar. O louvor nós não sabemos, né? Já vi até vários pregadores aí tentando dizer, eu acho que eles cantaram esse louvor, eu acho, não tem como saber. Aí os louvores que eles vão cantar são louvores recentes, louvores de agora. Obviamente, a Bíblia vai descrever que louvor é aquele que engrandece, que glorifica o nome do Senhor. Eles entoaram louvores que engrandeciam o nome do Senhor. E nesse louvor, que foi nascido em meio à dor, revelou-se o quê? Uma fé que não depende das circunstâncias. Se fosse olhar, Paulo e Silas, ao invés de louvar, eles deveriam murmurar. Se fosse olhar a lógica humana, se fosse olhar o sentimento humano de injustiça, de impotência, em vez deles louvar, eles iriam reclamar, eles iriam debater, criticar, poderiam esmorecer, poderiam até se desviar, digamos assim, se fosse nos dias de hoje, né? No crente Nutella de hoje que nós temos, nessa religiosidade fraca, cristandade fraca que a gente tem. Mas aqui não. O louvor, ele nasce em meio à dor e ele revela uma fé que não depende das circunstâncias. Paulo e Silas, nessa ocasião, eles não louvaram a Deus porque eles estavam sendo
aplaudidos pela libertação da menina, da jovem, porque eles chegaram ali, fizeram uma pregação, várias mulheres se renderam, Lídia abriu as portas de sua casa. Não, eles não estavam sendo ovacionados pela primeira viagem missionária, pelos grandes testemunhos, os milagres, os poderes, não. Eles simplesmente estavam jogados no cárcere interno, num lugar totalmente inóspito, escuro, cheio de problemas, cheio de dificuldades, amarrados tanto os pés quanto as mãos, e estavam ali dizendo, vamos louvar o nome do Senhor. E aí me lembra de Jó, né? Quando Jó perde tudo, ele fala, ó, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o ventre da minha mãe. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o verdadeiro cristão, independente da situação, da circunstância, ele irá louvar a Deus. Não pela situação boa que ele está, pela bênção que ele recebeu, pela ocasião, mas simplesmente porque no coração dele, a verdadeira adoração ela não nasce daquela circunstância, mas simplesmente da obra mais importante, do bem mais precioso, da bênção maior que ele poderia receber, que é a salvação. E por fim, finalizando a conversão do carcereiro e a vitória da graça, quando a Bíblia descreve que eles louvam ali em meio a toda aquela dor, as prisões, elas passam, acontece um terremoto, as portas das prisões se abrem, só que ninguém sai. E aí, você tentando vivenciar, tenta criar um mapa mental, tenta criar na sua mente essa visão. Imagine você, um lugar totalmente escuro, só com luz de velas ou de lampiões, lamparinas, né? Alguma fonte de luz ali pro carcereiro talvez andar. E aí, falando de um lugar extremamente escuro, apenas uma pequena tocha de luz, você sentindo extrema dor, você simplesmente começa a ouvir duas vozes entoando louvores, entoando canções, entoando adoração que está engrandecendo o nome do Senhor. Pense comigo, você no meio daquela escuridão começa a ouvir alguém cantando. Pensa que loucura que seria aquilo, a pessoa que está ali presa pensando, que loucura é essa, o que está acontecendo? Aqui, em vez das pessoas estarem gritando, gemendo de dor, tristes pela situação que estamos vivendo, nós estamos ouvindo duas pessoas louvando. E no meio desse louvor, ouve-se todo um tremor, todo aquele reboliço que acontece, as portas se abrem. Eu tenho certeza que, da mesma forma que aconteceu com esses homens, independente se eram crentes ou não, se eram tementes, se eram gentios, se eram de outras nacionalidades, eles também ficaram atônitos, apavorados, perplexos com aquela situação. Por quê? Num lugar que deveria só haver ranger de dentes, murmúrias, reclamações, xingamentos, choros, gritos, ouviam-se duas pessoas louvando o nome do único verdadeiro Deus. E nesse momento, talvez foi a única ocasião em que louvores foram entoados nessa prisão do cárcere interno. Mas nesse momento, os tremores acontecem e as portas se abrem. Você não tem força nem para sair, porque você pensa, o que aconteceu aqui? A mente humana não teve tempo ainda para conscientizar, racionalizar a lógica do que estava acontecendo. E aí, o carcereiro, diante de todo esse barulho, essa tremedeira, ele acorda. E aí, talvez você não saiba, mas pergunte-se, por que o carcereiro, quando ele acordou e ele viu todas as portas abertas, a primeira coisa que ele fez foi tirar a espada e tentar tirar a própria vida? Por quê? Ele não tinha nada a ver com aquilo. Não foi ele que ocasionou, não foi ele que abriu as portas. Então, por que ele iria tirar a própria vida? Aí, para isso, para responder a essa dúvida, você teria que ter um pequeno conhecimento da época. Era muito comum nas prisões, era uma regra romana, uma regra da lei romana, que o carcereiro responsável, ativo, operante naquele turno, as vidas dos prisioneiros eram de inteira responsabilidade dele. Então o carcereiro sabia que as portas estão abertas, fugiram todo mundo, eu vou ser morto. Porque a lei diz que eles eram minhas responsabilidades. Então se eles fugiram, alguém vai morrer. E esse alguém sou eu. Para eu não morrer pelo Estado, pela mão do imperador ou dos carrascos, eu mesmo vou tirar a minha vida. Nesse momento, nessa ocasião em que ele faz esse ato, ele pensa em fazer esse ato, ouve-se novamente a voz daqueles que estavam entoando louvores, lá do fundo, do meio da escuridão, talvez esse carcereiro ainda nem tinha visto eles, e ouve-se a voz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Nenhum dos prisioneiros havia fugido, mesmo com as portas abertas. Por quê? Porque quando a soberana mão do Senhor opera e deseja operar na nossa vida, nada sai do seu controle. Deus tinha um propósito naquela ocasião, naquele cárcere, naquele evento. Por causa disso, mesmo que lá atrás, no momento em que Paulo e Silas estavam vivendo aquele momento de nós acabamos de fazer uma boa obra, que é libertar essa moça, e em troca nós estamos sendo presos? Como assim? Que lógica humana é essa? Nós fizemos algo muito bom e estamos recebendo algo muito ruim? Por quê? Eu sempre falo aqui nos vídeos, nas aulas do nosso canal. A nossa visão é limitada. Nós vemos o que apenas está à nossa frente, mas Deus vê além. Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele fala, não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós andamos por fé e não por vista. Por quê?
porque ele entendeu em todas as suas experiências momentos como esses. Talvez, em algum momento, eles tivessem perguntado por quê? O que nós fizemos de errado? Se nós não tivéssemos libertado aquela moça, e se eu não tivesse me sentido perturbado com aquela moça vindo atrás de nós dizendo verdades, nada disso teria acontecido. Mas se aconteceu, e se eles vivenciaram aquilo, e se ele foi registrado para nosso conhecimento, é porque a soberana mão do Senhor estava sobre todos os acontecimentos. Nada foge do controle do Senhor. Não é porque Paulo e Silas foram presos que o plano A do Senhor foi falho. Aí vamos entrar no plano B. Não, tudo estava determinado, foi escrito para que acontecesse da forma que aconteceu. A alma daquele carcereiro estava registrada no livro da vida, nos anais do céu, escolhido, chamado pelo próprio Deus, porque foi ele que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, e por causa disso, aquele homem estava predestinado a ser salvo. Aquele homem tinha sido eleito, escolhido para ser salvo. Na dor de Paulo e Silas, na injustiça de Paulo e Silas, Deus age com a mais pura justiça, que é concedendo a um pecador a oportunidade de ser salvo. Paulo então diz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Aquele homem, ele vem, se prostra diante de Paulo e Silas, limpa as suas feridas e pergunta, uma pergunta muito comum, e talvez você, meu caro ouvinte, você talvez já tenha se perguntado, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é simples, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com a sua família e recebeu-os com alegria. Porque aonde o Evangelho entra, vidas e lares são transformados. E aí, uma outra pergunta. Você já se perguntou, por que nesse texto está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa? Já se perguntou sobre isso? Crer no Senhor Jesus Cristo não implica em salvação individual? Não é a salvação pessoal? Cada um decide por si? Então por que Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa? E a gente finaliza com essa dúvida, com essa resposta. Quando Paulo fala isso, Paulo estava convicto, assim como eu tenho minha convicção, e você também vai passar a entender isso a partir de agora, é que uma vez que o Evangelho entra de fato na sua vida, você arrepende-se dos seus maus caminhos, você se converte ao Senhor, é recebido por Cristo e genuinamente, preste bem atenção, genuinamente se converte, se transforma e a sua vida de fato é restaurada, as pessoas à sua volta, principalmente a tua casa, também serão alcançadas por esse milagre. Porque o seu testemunho, lembrem-se, a palavra mágica, a palavra-chave aqui é genuinamente. A conversão genuína, o cristão genuíno, as pessoas à sua volta, elas são contaminadas, incendiadas pelo seu testemunho, pelo seu bom testemunho. E aí, por mais que você viva em um ambiente totalmente idólatra, totalmente corrompido, uma vez que você foi aceito e recebido por Cristo, automaticamente esse bom testemunho, esse novo bom perfume que vai exalar de você, vai impactar a vida das outras pessoas. Então, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Amém, meus irmãos? Que Deus muito abençoe sua vida, abençoe sua aula, abençoe seu lar. Você continue crescendo a cada dia na graça e no conhecimento. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, deixe o seu comentário e, se possível, compartilhe também para que mais e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. No mais, tenha uma excelente semana, uma boa aula, que Deus te abençoe.